Pessoal, para iniciar, eu trouxe aqui um questionamento, né, bem básico, e gostaria que vocês interagissem, né? O que é realidade virtual? O que vocês acreditam que seja? Vocês já ouviram falar? Se vocês puderem compartilhar, vai ser bem interessante. Quem quiser compartilhar com o áudio, pode, não tem nenhum problema, tá certo? É só dizer que vai compartilhar, que é para não dar confronto, né, no microfone, tá bom? A Ana já disse aqui, simulações, né? Certo. Mais alguém? Uma realidade criada em meio digital. Filme Matrix, né? Lembra as coisas do filme Matrix? Tudo que é possível ser realizado dentro de um ambiente virtual. É algo real que vemos em algum recurso tecnológico. Um ambiente virtual onde podemos participar. Jornada nas Estrelas. Realidade fora do real, utilizando alguma tecnologia. Muito bem. Interação entre o real e o virtual em 3D. Vivenciar dentro das tecnologias. Ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse mesmo ali, né, no ambiente. Tem mais gente digitando. O Admirável Mundo Novo é ótimo, né, Perinto? Agora, desculpa, César, mas Star Trek e Jornada nas Estrelas não é a mesma coisa? Eu já ia perguntar, mas como eu não tenho muita propriedade, né? É uma nova disponibilidade de recursos nos tempos modernos, segundo isso. É uma imersão no mundo virtual, de forma extensiva, permitindo interação do usuário com aquela realidade como se fosse, em parte, o mundo real. Para o Hammurabi, é uma realidade paralela, intangível, mas modificável, abriga infinitas possibilidades. Então, Jornada nas Estrelas e Star Trek é a mesma coisa, César. Eu acho que é Star Wars, né, que as pessoas Pessoal, confundem. boa tarde. Boa tarde, Carlos. É que eu tô tendo aqui problema. É a primeira vez que eu entrei aqui, aí não tô entendendo onde é que eu posso participar, onde é que tem um chat. Não tô vendo. Tá só uma tela, o que é realidade virtual. É isso mesmo? A tela principal? Não, ele tem um bate-papo aí do lado. Precisa procurar um pouquinho, mas como a gente está no meio da webconferência, então você pode só assistir. Se quiser fazer alguma pergunta, você liga seu microfone, tá bom? Tá bom, pronto, obrigado. Nada. Segundo a Ana Lúcia, na realidade virtual, o aluno pode compreender melhor por meio de simulação. Quando se simula, se torna mais real os conceitos. Muito bem. Você vai falar sobre isso já já. Pessoal, eu posso dar continuidade já? Será? Vamos ler todos os comentários? Como é que vai ser, professora? Eu acho que dá para você continuar, porque aqui o pessoal já está meio repetindo e já está falando, né, algumas coisas que já foram faladas. Ótimo, pessoal. Então, pessoal, é assim, resumidamente, né, a definição simples, né, do que seria realidade virtual é exatamente o que vocês compartilharam, né? Seria o que é uma interface, né, computacional, onde é possível navegar e interagir em um ambiente tridimensional utilizando dispositivos multissensoriais, né? Ou seja, é um ambiente sintético, né, tridimensional, que a gente conhece como um ambiente 3D,
né, que é gerado por uma máquina e em tempo real e que utiliza alguns canais, né, que são chamados de multissensoriais, que vão depender, né, dos recursos que a gente vai estar utilizando para incrementar essa realidade, né? É como se ela fosse uma tentativa de convencer o usuário que ele se encontra em outra realidade. Algumas pessoas acabam confundindo a realidade virtual com a realidade aumentada, né? No sentido de que elas acabam meio que sendo parecidas de alguma forma, mas que na verdade são diferentes, né? Porque a realidade aumentada, você não vai produzir essa outra realidade, né? Você vai inserir um objeto dentro da sua realidade, do ambiente que você está no mundo real, né? Digamos assim. Gente, eu não estou olhando para o chat, se alguém falar alguma coisa, a professora me avisa, certo? Pode deixar. Aí, em um contexto mais avançado, né, os equipamentos de realidade virtual, eles vão simular a capacidade, né, de interagir com o mundo criado. Chegando a um ponto, por exemplo, né, em que o usuário vai poder tocar em objetos do mundo virtual. Alguém tinha falado que não existe essa interação, alguém chegou a comentar, né? Mas dependendo dos equipamentos que sejam utilizados, é possível, inclusive, né, o usuário fazer essa interação com esse mundo virtual a partir desses equipamentos, né? E esse mundo virtual vai acabar respondendo, né, às interações desse usuário e o ambiente vai mudar de acordo com as próprias ações do usuário. Beleza? Beleza, tem duas perguntas já aqui, Bruna. Pronto. O César pergunta, o termo aprender no título está limitado ao conteúdo de sala de aula? Em relação, na verdade, assim, eu lembrei aqui, por meio dessa pergunta, lá de uma das aulas do próprio curso, né? Que fala que a gente acaba aprendendo quando ensina, né? Como fosse a base da pirâmide de aprendizado, né? Que a gente viu lá no curso. E a gente, quando vai pensar nesse sentido de ensinar alguém, né? Acaba sendo uma forma de aprendizagem, não necessariamente na sala de aula. Eu não sei se responde, né? Mas eu penso nesse sentido, porque, assim, o meu foco principal é relacionado à sala de aula, né? Mas isso não quer dizer que isso não possa despertar possibilidades para outros momentos, né? Eu concordo com você. Acho que a aprendizagem é sempre uma coisa mais ampla, que não se limita só à sala de aula, mas à nossa vida como um todo, né? Eu acho que pode ser usado também nesse outro sentido. Tem outra pergunta da Ana Lúcia. Meu filho ama jogos. A gamificação é bem parecida, né? Com essa questão da realidade virtual. Exatamente, Ana. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso e acho que vai responder a tua pergunta. Pode ser? Pronto. Aí tem mais uma pergunta aqui da Maria do Socorro. Quais são os tipos de realidade virtual? Pronto, eu vou falar sobre isso já também. Eu vou seguir aqui a lógica, né, da apresentação. Pronto, perfeito. E o Ranieri está colocando que um exemplo é o caríssimo Valve Index e os seus controles. Pessoal, Antônio... será que eu podia dar uma contribuição? Claro, com certeza, pode falar. Uma vez eu vi uma matéria sobre a Petrobras, né, que eles fazem aquelas prospecções, né, passam aquelas sondas no mar e tudo, e pegam aquelas informações geológicas e tudo, e aí eles parece que tem um software que ele converte aqueles dados, né, que são, digamos assim, inteligíveis, né, e transformam isso aí em realidade virtual. Então o geólogo, ele pode ficar olhando, né, como se ele estivesse dentro do reservatório e vendo as diferentes camadas geológicas que tem naquele lugar, né, que eles pesquisaram, e tentando avaliar realmente a possibilidade que ele tenha ou não petróleo. É bem interessante. Massa, Marcelo. Inclusive, quando eu vou falar agora aqui sobre o histórico, né, a gente vai ver que a realidade virtual ela surgiu com outra finalidade, né? Não foi essa finalidade educacional e ela acabou se adaptando, né, digamos assim. Então vamos para frente, tem algumas perguntas que eu acho que já você falando já vai responder. Pronto. Aí eu trouxe aqui, né, um breve histórico sobre o surgimento, né, digamos assim, como ela foi se concretizando a realidade virtual. Alguns estudiosos afirmam que a realidade virtual ela teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, quando de fato começaram a pensar, né, como fazer esses tipos de simulações
né? E ela veio com a indústria de simulação, justamente, né? Atrelada aos simuladores de voo que a Força Aérea dos Estados Unidos, né, começaram a construir, né? Ou seja, o início dela foi para auxiliar, né, digamos assim, na própria guerra, né? A questão das guerras, as tecnologias, né, sendo direcionadas nesse sentido de trazer melhorias, de trazer esses treinamentos, né, para se aprimorar, né, algumas possibilidades. E com o passar dos anos, né, as indústrias começaram a pensar também a questão da realidade virtual no sentido de entretenimento, né? E em 1962 foi criado um equipamento chamado Sensorama, né? O Sensorama, ele tinha algumas promessas, né? Que era inserir o usuário, né, num ambiente totalmente diferente do que todos estavam acostumados, né? Uma das promessas dele, por exemplo, era a visualização em 3D, a questão da visão ampla, né, do ambiente que ia ser desbravado, a questão da movimentação, que era a própria imersão que a gente vai falar daqui a pouco, né? A questão de trazer o som, essa mistura de visual com sonoro, questão do tato, né? As vibrações, a questão dos aromas. Esse aparelho, né, ele já tinha essa ideia, inclusive do que a gente conhece hoje como aqueles cinemas de multidimensões, né, 5D, 6D, quando a gente vai no shopping e vê lá aquelas cabinezinhas, né, ele já trazia a ideia inicial dessas cabines, né, e com o passar do tempo, né, inclusive esse Sensorama, ele já trazia uma ideia que ainda hoje, né, é utilizada na realidade virtual, que é a questão da visão estereoscópica, né, essa visão estereoscópica é justamente a visão tridimensional, quando a gente acessa um aplicativo de celular e a gente vê a telinha dividida lá em duas telinhas, né? Quando a gente pede para ter essa visualização em realidade virtual, aparecem duas telinhas na tela do celular. E isso é a visão estereoscópica, né? Que ela vai ser obtida a partir dessas duas imagens, né? De um mesmo objeto, que vão ser tomadas de pontos de vista distintos, né? A partir da posição da câmera. E quando essas fotos, né, elas vão ser observadas simultaneamente, cada olho vai observar uma, né? E essas imagens vão ser enviadas para o nosso cérebro e vão produzir nessa visão tridimensional. Aí, esse aparelho não foi para frente, né? Porque para aquele momento era algo muito caro, fora da realidade, né? E estudos foram sendo realizados ainda a fim de aprimorar, né, essa realidade virtual. Inclusive a NASA começou a estudar, né? E criou alguns dispositivos sonoros, luvas de dados que são utilizadas na realidade virtual, que é o Data Glove. Inclusive, o criador dessa luva, ele também está vinculado ao... Como é, meu Deus? Ao AutoCAD, né? Foi o criador que deu origem, né, a Autodesk. O meu esposo está aqui me corrigindo. Vocês acham? Aí, esses aprimoramentos, né, foram chegando ao que a gente tem hoje. E o primeiro sistema, né, de realidade virtual voltado para os computadores pessoais só surgiu, né, no final dos anos 80. E o que a gente conhece hoje já começou a se difundir, né, com o projeto do Google, que era um projeto de produção, né, de óculos de papelão, que a gente conhece como cardboard, né, que eu vou falar um pouquinho sobre eles também mais na frente. Enfim, a realidade virtual, ela surgiu, né, não no sentido da educação, mas a gente fez uma adaptação, assim como todas as outras tecnologias, né, que a gente tenta adaptar. Geralmente, no início, elas surgiram com outras finalidades. Bruna, tem uma pergunta aqui do Perinto, que ele está querendo saber qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que poderia esclarecer um pouquinho mais. Vai ser melhor. Pronto. A realidade virtual é como se fosse criado um mundo paralelo que você vai ser inserido nele.
E na realidade aumentada, você fica na realidade, só que objetos virtuais são trazidos para a sua realidade, como, por exemplo, você está olhando para uma mesa e é inserido lá um animal, né? Aquele animal faz parte da realidade aumentada. É algo virtual que está sendo colocado no seu espaço, né? Real. Eu não sei se estou sendo clara, né? E como é que eu vou fazer essa visualização? Também pelo uso do celular, pela própria câmera do celular, né? Alguns aplicativos desempenham essa função, né? Pronto, o Perinto está dizendo que entendeu. Show. Então, vamos lá. Aí, eu trouxe aqui também algumas características, né, que vão caracterizar a realidade virtual. Meio que vão fazer essa distinção dela, por exemplo, só de uma multimídia. Né? Então, elas são 3 ideias básicas que costumam caracterizar a realidade virtual. A primeira delas é a imersão, né? E a imersão é o quê? Justamente essa sensação de estar dentro do ambiente. Quando o usuário ele se sente dentro do ambiente que é projetado, né, para que ele visualize, aquilo é considerado imersão. E na realidade virtual, como eu vou falar um pouco mais adiante, né, às vezes essa imersão não é possível de modo total, mas mesmo assim ainda se busca isso, né, na realidade virtual. Outra característica, né, é a questão da interação, que a Ana tinha falado sobre o videogame do filho, né, sobre a Ana. A interação é justamente o quê? A capacidade do computador de detectar as entradas do usuário e modificar em tempo real o mundo virtual. Essa interação vai acontecer, então, de acordo com os comandos do usuário, né? E isso vai explicar a utilização da realidade virtual, como, por exemplo, para o divertimento, né? Entre aí os games que a Ana falou, né? Visto que essa interação, ela faz parte dos princípios básicos, né, dos videogames. E a interação por videogame, até para só a título de informação, né, ela pode acontecer, por exemplo, por meio dos controles remotos. O usuário ele vai dar os comandos, né, e vão ser executados lá na realidade do videogame, por meio de uma câmera, como por exemplo lá no Xbox, né, através do Kinect, o sensor do infravermelho lá do Wii, né? E isso é como se dá uma interação, como vai se dar a interação nesse mundo virtual. Outra característica da realidade virtual é a questão do envolvimento, né, que vai estar ligada ao grau de estimulação para o comprometimento em determinada atividade, né? Por exemplo, participar de um jogo ou a própria visualização de um ambiente virtual. Até aí, tudo bem, pessoal? Tem uma pergunta aqui, do Sidney. Na realidade aumentada, não existe interação? Na realidade aumentada? Isso. Interação, pronto, deixa eu pensar aqui. Existe interação na realidade. Assim, a questão é que o que vai diferenciar a virtual da aumentada é só a questão de não existir um mundo paralelo. Você vai interagir com aquele objeto dentro da sua própria realidade. Foi respondido? Foi, o Natanael está dizendo aqui que existe. Pronto. Foi respondido sim. Ó, aqui tem uma. Depois era bom a gente dar uma olhada, certo, Bruna? Porque é muita gente falando várias informações a respeito da realidade virtual, com vários elementos, e aí não dá para a gente ficar cortando o tempo todo. Eu estou me pautando só nas perguntas, mas depois a gente dá uma olhadinha para ver os comentários das pessoas, tá bom? Ótimo, ótimo. Então vamos continuar, né? Pronto. Aí, existe, como eu estava falando, né, outras características da realidade virtual, é como se fosse uma classificação. Essa realidade virtual ela vai poder ser imersiva ou não imersiva. A realidade virtual imersiva é como justamente que a gente estava falando anteriormente, né? O usuário vai se sentir, a tendência é que ele se sinta dentro daquele ambiente virtual, né? E ela vai ocorrer por meio de sistemas imersivos,
né, que são eles, ou um capacete, ou os próprios óculos mais utilizados atualmente, ou projeções feitas em determinado ambiente, né? Por exemplo, alguns museus costumam fazer essa questão das projeções, eles colocam as imagens nas paredes, nas próprias paredes dos museus, né, para fazer alguma exposição de algum cenário, algo que eles queiram que o visitante, né, se sinta lá naquele ambiente, né? E existe uma inclusão experimentada. A tendência é que o usuário se sinta, né, incluído naquele ambiente virtual. E a realidade não imersiva, né, ela se dá por meio de sistemas não imersivos, né? E o principal deles é o quê? O monitor. Pode ser um monitor de computador, o monitor do próprio celular, de um tablet. E não há inclusão do usuário dentro desse ambiente, né? Só que, inclusive, essa própria realidade não imersiva, a tendência dela é ainda dar algum grau de imersão, né, ao usuário, seja pela movimentação que o usuário vai fazer na tela ou com o próprio mouse, né? Ela quer ainda trazendo alguma sensação para o usuário, para que o usuário se sinta participante daquela realidade. Pronto, Bruno, tem uma pergunta aqui do Ítalo. Há possibilidade de sistemas mistos entre realidade virtual imersiva e não imersiva? Eu acho que é justamente o que eu estava falando agora, né? Por exemplo, na utilização da realidade virtual em um celular, que a pessoa não tem um recurso do próprio celular, que é o giroscópio, aquela realidade virtual, não, se a pessoa também não tiver outro recurso, que são os óculos, né? A pessoa não vai ter uma imersão, né? Então, vai ser meio que um misto entre imersivo e não imersivo, porque ela não tem os equipamentos necessários para ter essa imersão, mas o próprio aplicativo, por exemplo, né, vai tentar trazer esse grau, né, de imersão. Acho que o misto ficaria nisso. Pronto, ele disse que entendeu direitinho, está agradecendo. Pronto. Pode passar, né? Pode. Aí, não, passou. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de óculos de realidade virtual, que é a realidade de quem vai trabalhar na sala de aula, né? Existem vários outros modelos de óculos, né, do próprio Google, a Samsung tem modelo, aquela linha chinesa Xiaomi, né? Xiaomi, não sei. Enfim, existe a finalidade de óculos, né, disponíveis no mercado aí, com os mais variados preços, né? Não tão acessíveis assim, mas para a realidade de quem pretende trabalhar, né, de uma forma mais básica, ou na sala de aula, ou utilizar no cotidiano, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui que atendem bastante, que é o próprio Google Cardboard, né, que é disponibilizado pelo Google, que existe a opção de comprar pelo próprio site do Google, que eu dei uma olhadinha ontem, ele está custando $15, não está tão barato assim, considerando o valor do dólar atual, né? Mas, ia falar, professora? Não, ia não. Não está tão barato assim. E uma coisa, assim, bacana do Google é que ele disponibilizou, né, o modelo desse cardboard, e qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer fabricação, e ele, inclusive, faz os anúncios dessas empresas, né, variadas, que produzem aí os seus próprios óculos. Aí, mais, assim, mais barateando ainda mais, o Google ainda disponibiliza a opção, né, de você imprimir o molde e o modelo, né, e fazer os seus próprios óculos. Que é bem interessante para quem vai trabalhar na sala de aula, essa questão de, por exemplo, utilizar um material reciclado, né, para trabalhar com os alunos na construção desses óculos. E no mercado aí existe também a questão das lentes, né, que é bem barato, né, eu já cheguei a comprar e um par de lentes saiu, acho que mais ou menos por uns 50 centavos, e quanto mais você comprar, mais barato vai ficando, né? Então, é uma opção também você produzir os seus próprios óculos. E existe ainda também a opção de você comprar nos sites chineses, né? Eu cheguei a comprar alguns
E na época que eu comprei, acho que foram $2 cada um, né? Então foi bem mais barato. Agora já tá mais caro por conta do dólar, né? Mas é uma opção, assim, acessível, né? Digamos assim. Aí outra opção que eu trouxe aqui é o VR Box. Esse VR Box é como se fosse uma versãozinha mais sofisticada do cardboard, né? A diferença dele para o cardboard é só que ele vai utilizar um material mais confortável, uma lente um pouco mais ampliada, vai dar uma segurança melhor para o seu celular. E tem a questão também de ele fixar ele na cabeça, né? Que acaba tornando ele mais interessante. Acho que na época que eu comprei o meu foi R$ 60, se eu não me engano, mas eu já pesquisei recente na internet, cheguei a ver de 40 e vi até um de R$ 30, assim, são mais acessíveis, né? Não dá para você comprar muitos, mas pelo menos um ou dois para você ter, se você pretender trabalhar na sala de aula, seria interessante, né? Mas a ideia maior que eu defendo mais é dos próprios alunos produzirem os seus óculos. Bruna, a Daniela está perguntando: existe a possibilidade de solicitar kits de robótica para serem utilizados nas escolas? Isso acontece com esses. Ela está dizendo que isso acontece. Pode solicitar kits de robótica para utilizar na escola. Isso acontece também com esses equipamentos de realidade virtual? Pois é, como eu não tenho assim, eu não tenho acesso, né, à rede municipal nem estadual, eu não sei informar exatamente, mas é uma pergunta que eu poderia buscar a resposta. Inclusive, eu tenho um colega que trabalha no AE, né, no estado, e ele utiliza, mas eu não sei se o dele ele comprou, se ele tem vários equipamentos, né, que eu nunca tive a curiosidade de perguntar. É uma pergunta muito interessante essa. Pois é, e tem alguns comentários que eu acho que são interessantes a gente falar. Por exemplo, a Socorro disse que fez um desses para a apresentação dela na faculdade. Olha aí, que não é uma coisa difícil de fazer, né? O Ranieri coloca que a realidade virtual voltou com mais força depois do lançamento do Oculus, né, que é uma marca, né, em 2012. E o Nathanael disse que tem um Bobo Z4, que é excelente. Né? Você conhece o Bobo Z4? Não conheço, não. Pronto, eu imagino que deva ter uma série de possibilidades, né? E o César está colocando que montar um óculos pode ser uma ótima aula de física sobre ótica, né? Com certeza. Exatamente, até para trabalhar a questão da interdisciplinaridade também, né? Fazer um grupo de professores, eu penso muito nisso também. Ah, muito legal. Continuar, né? Isso. Aí, pessoal, acho que essa pergunta que já vem sendo respondida, né? Mas era uma pergunta que eu ia colocar para vocês, né? Como utilizar a realidade virtual, né? Assim, no contexto da profissional de vocês, cotidiano, como vocês usariam, né? Uma pergunta que eu quis trazer para vocês. E agora vocês responderem. Como é que vocês utilizariam a realidade virtual? Tem uma discussão paralela aqui ótima, com dois entendedores de realidade virtual, que é bom, que vai ficar tudo marcado, depois a gente vai lá e, ó, se informa. E aí, pessoal? Tem múltiplos usuários digitando aqui. Simulações, construções físicas. A parte das injeções aí na saúde eu não sabia, né? Mas ele é muito utilizado na área da saúde, né? A questão da simulação de pessoas que têm fobia, essas coisas, né? É muito utilizado. Quando a gente procura trabalhos na internet, a maioria são na área da saúde. Aulas de física, biologia, né? Aulas de ciências com os alunos. Eu acho também que nas aulas de biologia seria incrível. Trabalhos difíceis, como desativar bombas. Ai, meu Deus. Ele inclusive, é utilizado, sim, nesse trabalho. Para as aulas de biologia, eu não conheço a fundo, né? Mas sempre quando eu pesquiso alguma coisa relacionado à geografia, eu encontro muito coisa relacionada à biologia, astronomia também, história, tem muita coisa. Olha, a aula de cyberfilosofia, eu nunca tinha ouvido isso. Interessantíssimo. Muito bem, nem eu vou pesquisar. Química, várias reações, né? São caras, demoradas. Com certeza, né? Perigosas.
Inclusive, na área da geografia, é uma coisa que eu procuro pensar muito, essa questão de você ter acesso a algo que seria inviável, né, no Sim, contexto. exatamente. É o que o pessoal está falando bastante aqui, ó. Aula de biologia, celular, genética, microbiologia, na parte de fobia, visita a museus, para o ensino de línguas. Ah, deve ser fantástico, né, para ensino de línguas, estudar cultura, eu acredito. Com certeza. Sentimentos em uma aula poderia ser bem simulado. Com certeza, Ana Lúcia. Ai, ai. Aula de astronomia, ensinando os conteúdos de biologia celular. Com certeza. Nossa, a gente penetrar numa célula seria maravilhoso. Para quem tem medo de altura, né? Excelente. O Ranieri já viu uma notícia no passado que usava a realidade virtual para distrair crianças enquanto elas tomavam vacinas, né? Pronto, a história lá da vacina. Muito bom. Nas aulas de química. Tem milhares e milhares de formas de utilização, né? Apresentar a estrutura molecular, representar aspectos microscópicos da matéria, como movimento de partículas, né? Os modelos atômicos, reações químicas, simular situações sem gravidade, na arquitetura, tanto para a visualização dele nos óculos como na engenharia. Né? Também ficou imaginando como seria trabalhar com crianças utilizando, né, realidade virtual, com certeza, Dani. Eu acho que seria bem diferente para eles, né? Caiu aí, né, Bruna? Não tem nada não. A gente vai lendo aqui e você vai colocando aí. Matemática, aleluia, alguém falou, né? A menina dos meus olhos, né? Será que daria para ver construções de sólidos? Eu acho que seria maravilhoso se eles pudessem fazer as construções de sólidos. Dá para ver nos aplicativos que é possível. Eu não conheço a fundo, mas eu já vi que tem alguns aplicativos que é possível essa construção de sólidos, e eu não sei exatamente como é que é, mas nas minhas pesquisas já vi alguns trabalhos que falam sobre isso. Ah, seria massa, olha, porque nas minhas aulas de geometria espacial eu tinha que fazer a construção do concreto mesmo, a gente construía pirâmide, e para eles entenderem o que era a altura, né, apótema, a gente tinha que fazer uns negócios lá de barbante para eles entenderem. Eu acho que na realidade virtual ia ajudar muito. Professora, a senhora tem que autorizar o meu compartilhamento de tela. Pronto, pode deixar que eu te acho aqui, só um minutinho. Tá bom. Pronto. Simulando, pronto, situações perigosas, né? Um estudo sobre inteligência artificial, misturar essas coisas aí seriam bem legais. Seria bem legal. Viajar ao passado, ó. Sim, eu também acho que as aulas seriam mais motivantes, Robério, muito mais legal. Se fosse mais barata, deveria ser utilizada como o Google Meet nesse período de pandemia, né, Sidney? Com certeza. E o medo do dentista é o meu, Ana Cláudia. Ah, seria maravilhoso se a gente pudesse botar um óculos desse na hora que está no dentista, hein? Muito bom. Pronto, deu certo? Deu certo, aqui está aparecendo. Ótimo. O Ranieri está dizendo que também é usado em jogos para estimular a movimentação ativa do jogador, né? Como o Super Hot, Beat Saber, né? Que também foi utilizado no Guitar Hero, né? Então, pronto. Eu acho que bastante coisa. Podemos ir, eu acho já. Pronto, então vamos lá. Aí, passou? Pronto. Aí, pessoal, né, dado a altura da conversa, eu vou trazer um pouquinho, né? Eu procurei pensar em falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, com a utilização de realidade virtual, certo? É um pequeno relato de experiência, certo? O meu primeiro contato com a realidade virtual foi quando meu esposo comprou um VR Box, né? Ele pesquisando lá, as pesquisas dele, achou esse negócio e comprou um. E a gente começou utilizando com os vídeos no YouTube, né? E foi logo no período que eu comecei a ser bolsista lá do Laboratório de Tecnodocência, com a professora Luciana, e comecei a mirabolar algumas coisas, mas não colocava para frente, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar como eu poderia trabalhar nas minhas aulas de geografia a realidade virtual de uma maneira interessante. E eu comecei a pesquisar e achei o Street View, né? Esse aplicativo do Google que ele é muito parecido com... Ele, na verdade, é como se fosse uma extensão do Google Maps, né? Só que com algo a mais, porque ele disponibiliza essas imagens em 360 graus.
Aí eu comecei a pensar em como eu poderia utilizar nas minhas aulas de geografia. E tentando fazer essa associação, né, entre as tecnologias digitais e a docência, e tentando seguir lá as orientações da professora Luciana, né? E a partir disso, eu comecei a ver como era, planejar como era que eu ia trabalhar com os meus alunos, até que eu comecei a trabalhar de fato, né? E eu antes de dar continuidade, deixa eu só explicar essas imagenzinhas aqui, né? Esse rostinho aqui dos próprios óculos de papelão é o íconezinho do aplicativo Cardboard. Tem os óculos que são chamados de Cardboard, e tem um aplicativo que é chamado de Cardboard. Aí essa segunda imagenzinha aqui é a própria interface do aplicativo. É uma coisa bem interessante que o Google tem, quando você instala os aplicativos que são reconhecidos por eles, por trabalharem com realidade virtual, ele meio que cria uma pasta, né, específica para isso. Eu acho muito interessante porque é de fácil acesso. Aí o meu tem poucos porque eu não utilizo muitos, assim, cotidianamente, né? Mas nesse exemplo aqui, tem esse símbolozinho do YouTube, né, que você é direcionado para os canais do YouTube que tem essas imagens em formato 360 graus, né? Para você não ter que ficar pesquisando qual é o que tem, qual é o que não tem. E tem a câmera do Cardboard, que eu vou já falar sobre ela mais na frente. É uma que eu não estou utilizando ainda, mas é uma que eu pretendo utilizar, né? Aí tem o Expedições, que ele vai trazer lugares, né? Mas lugares bem específicos que você pode visitar. E tem o Street View, que é o mais completo de todos, assim, em relação a essas expedições, né? Mais ainda que o Expedições, porque ele dá a você a possibilidade de você ir visitar, né? Quase qualquer lugar, né? Não são todos os lugares, porque ele não recebe essas imagens via satélite, né? Ele recebe a partir do próprio Google, né? Daqueles carrinhos que passam nas ruas, né? Coletando as imagens, fazendo as imagens, e dos próprios usuários, né? Outra coisa bem bacana que esse aplicativo tem é essa construção colaborativa, né? Os usuários podem enviar as suas fotos, né? Em 360 graus, para elas serem armazenadas lá no aplicativo. Aí o meu foco principal sempre foi o Street View, a minha paixão maior sempre foi por ele, porque a partir dele eu consigo trabalhar essa questão mais de uma realidade que os alunos compreendam mais facilmente, né? Então, eu comecei a realizar algumas atividades, né? Como, por exemplo, a questão de trabalhar os conceitos e categorias na geografia trabalhando a paisagem, né? A questão dos alunos visualizarem paisagens humanizadas, paisagens naturais, a questão do campo, da cidade, porque o Street View ele chega em muitos lugares, né? Então a gente tem todas essas possibilidades. A questão de trabalhar o conceito de lugar com os alunos, a questão deles se reconhecerem no lugar onde eles vivem, né? Terem essa visualização que muitas vezes vai passando despercebida no cotidiano. Então, instigá-los, né, nesse sentido de olhar detalhadamente, né, esses espaços e muito além do que eles podem ver, né? Por exemplo, quando eu vou iniciar numa turma a utilização da realidade virtual, a primeira coisa que eu faço é colocar para eles ficarem embaixo da Torre Eiffel. Eu acho que a imagem mais fantástica que tem no Street View é essa imagem que você consegue se sentir embaixo da Torre Eiffel, porque é muito, muito real. Mesmo com os óculos não sendo tão modernos, como é que se diz? Tão melhorados como os profissionais, né? A gente ainda consegue ter essa sensação de imersão desses óculos mais simples. E é muito interessante. Dá para trabalhar também a questão da cultura, como os meninos estavam falando aí, né? Os estilos das edificações, por exemplo, né? As próprias pessoas, que ele não possibilita você ver o rosto das pessoas, mas em lugares que são muito movimentados, você consegue ver as pessoas, né? Então, dá para trabalhar com isso. A questão da visitação dos patrimônios é extraordinária, porque você, além de estar visualizando o que está na parte externa, você também consegue visualizar a parte interna. Por exemplo, um aluno que não conhece o Teatro José de Alencar, ele vai ter essa possibilidade de ver como é que é o teatro por dentro. A questão o Cine Teatro São Luís. Então, esses lugares públicos, eles acabam também sendo acessíveis. E isso é muito interessante, né? E eu trouxe aqui também um exemplo
que eu utilizo com os alunos, esse aqui é no segundo ano do ensino médio, que eles estavam vendo lá a questão, país emergente. Bruna, Oi. o seu microfone deu uma falhada. Você pode repetir? A partir desse segundo, desse slide aqui? Isso, exato. Pronto. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de como eu utilizo numa atividade que dá para ser utilizada em todas as séries que eu vou ministrar hoje de geografia, que eu intitulei essa atividade com o nome Dentro da Foto. Aí, como é que é essa atividade? Eu pego as páginas dos livros, né, procuro as fotografias, né, dos locais e vou procurar no Street View. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Um aqui da Cidade do Cabo, no complexo lá industrial, e a visualização na realidade virtual. E esse outro exemplo aqui é na Avenida Paulista. Se vocês, acho que dá para ver direitinho, né? Com a semelhança assim que dá para ver que a gente está realmente naquele ambiente, na realidade virtual. É possível. Essa é uma atividade que os alunos gostam muito, né? Porque é uma atividade que meio que desperta eles para pensar nessa questão da paisagem, na questão do visual mesmo, que é muito importante na geografia, e muitas vezes a gente chega na sala de aula, enche a lousa lá de conteúdo e esquece, né? E a realidade virtual pode proporcionar isso. Aí, eu também achei interessante trazer sobre algumas vantagens e desvantagens da utilização da realidade virtual, né? Como o pessoal estava falando aí, a questão de, como é que se diz, de ser caro, né? Da pouca acessibilidade. E é uma coisa que eu tenho buscado muito, essa questão da acessibilidade para os alunos, né? E a principal desvantagem, né? Que precisa desse material específico, né? Apesar de a gente tentar simplificar o máximo possível, ainda precisa de algum material que não é disponibilizado assim nas escolas, né? Outra coisa muito complicada é a questão dos próprios dispositivos, né? Dos smartphones. Por quê? Porque não é todo aluno que tem um celular, né? Não é todo mundo que tem acesso a esse recurso. Aí é onde entra a questão do trabalho em equipe. Porque, mesmo assim, a gente sabe que alguns alunos vão ter esse tipo de equipamento, né? Apesar de todos não terem, mas alguns têm. Inclusive, eu já fiz a oficina de estágio, né, da faculdade, em escola pública, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e eu levei essas atividades, e sempre tem alunos que têm, né? Assim, não é todo mundo, mas vai aparecer um ou outro, a gente junta com o celular do professor, com o nosso, né? E dá para fazer as atividades em equipe. E um detalhe bem necessário que se falar é que quando a gente vai trabalhar a realidade virtual, os aparelhos eles têm que ter algumas configurações específicas. Na verdade, é uma configuração específica. O aparelho tem que ter um negócio chamado giroscópio, que é um sensor, né, que vai fazer com que a gente se movimente. Né? A gente se movimente não, a imagem se movimente, né? Quando o aluno vai, por exemplo, olhar para o lado direito, a imagem acompanha, né? O celular que não tem giroscópio, não dá para fazer isso. Aí só dá para trabalhar de modo não imersivo, que é quando o aluno vai pegar o dedinho dele e vai mudar de um lado para o outro, e não vai dar para fazer com óculos de realidade virtual. Outra coisa que é uma das desvantagens é a questão do acesso à internet, porque não é toda escola que tem acesso à internet, principalmente nas escolas públicas. Na verdade, assim, eu percebi até uma facilidade maior nas escolas públicas, não é nem facilidade, uma força de vontade maior, né, dos professores da coordenação de disponibilizar a internet, mas mesmo assim é problemático. E algumas atividades eu conseguia fazer utilizando os dados móveis, né, era assim, tranquilo para mim em relação a isso, mas aí não é todo professor que vai ter esses dados móveis, né? Mas quando a gente pensa nas vantagens, né, na questão da receptividade dos alunos, né, para as tecnologias, nas possibilidades de abordagem que elas podem trazer, o esforço, assim, que o máximo que a gente puder fazer, eu acredito que é muito válido. Porque o retorno inicial,
que é o aluno ficar interessado, querer participar, mesmo sendo algo repetitivo. Quando a gente ia no estágio, que eu levava isso, os alunos ficavam sempre pedindo. Nas próprias escolas também, que eu leciono, os alunos sempre ficam pedindo, lembram, para trabalhar de alguma forma, né? E, assim, é possível. É complicado, mas é possível. Principalmente com essa possibilidade de você poder construir o material. Pronto, Bruna, tem algumas informações aqui que o pessoal está compartilhando, eu achei bem legal, acho que seria legal você saber também. O Ranieri está dizendo que é uma tecnologia, infelizmente, bem cara, e é necessário um computador bem potente para rodar programas 3D e de RV. E lá embaixo ele coloca que, caso o computador não seja potente o suficiente, o programa 3D de RV vai ter lentidão, que pode gerar enjoo ou náusea, né, que ele chama de motion sickness. Tá certo? Essa é uma informação interessante. O Nathanael diz que é por isso que toda vez que ele vai olhar um telefone, ele olha se tem um giroscópio, né? Porque ele sabe que esse recurso é importante, né? E a Gleiciane diz que é uma tecnologia de difícil acesso para instituições públicas. Pronto, em relação ao que o Ranieri falou, assim, essa dificuldade eu não tenho, porque eu não utilizo o computador, nunca, né? Sempre é pelo celular, e os celulares atuais, né? Como é que se diz? Os modelos lançados de uns tempos para cá, né? Eles são bem mais receptivos, né? Para essa tecnologia. Geralmente, quando o aluno tem algum celular, é um celular que aceita bem, né? Digamos assim. Quem foi a pessoa que falou sobre a escola pública? Foi a Gleiciane. Pronto. Eu fiz o estágio, eu trabalhei na escola pública, a realidade virtual, em 2 estágios, né? De obrigatórios. E eu não consegui sentir a dificuldade, por quê? Porque eram com alunos do ensino médio. Então, os alunos são muito tecnológicos, né? Eles têm celular, pegam a senha da internet da escola. Em relação ao ensino fundamental, só fiz uma atividade de uma vez, então realmente eu tive que tomar frente de todos os recursos, né? E para trabalhar, quem trabalha mesmo na escola pública com muitas turmas, já vai complicando um pouquinho mais. Pronto, acho que a gente pode ir. Pronto, né? Aí, agora a gente vai partir para a parte mais, assim, a proposta, né, da webconferência, que é como utilizar a realidade virtual para aprender melhor. E o que vocês acham que é preciso, né, para que eu aprenda melhor com a utilização dessa realidade virtual? Só em utilizar a realidade virtual já significa aprender melhor? O que vocês acham? A Zélia diz conhecimento. Tem um monte de gente digitando. Muito bom. Pense no suspense. O Sidney diz que vendo o que não dá para ver na realidade real. É legal, né? Falar em realidade real. É muito interessante. O Ranieri diz, se quiserem sentir um pouco dos preços salgados de óculos de realidade virtual, pesquisem comprar óculos ai meu Deus, RIFT. O Alan, a tecnologia realmente é muito cara, é um dos principais pontos negativos do uso das tecnologias. Estive analisando a possibilidade de comprar uma máquina nova com as seguintes configurações. E aí fala um monte de coisa aí. Preço mínimo, R$ 5.000. Muito bem, parabéns, né? Quem tem e que precisa, tá dentro dos conformes. Tem gente digitando ainda, né? Tem. Concordo, a realidade de preços não anima. E em relação a aprender melhor, gente, o que vocês acham?
Eu não comprei, não deu, período de quarentena é bom economizar. O César, conhecer e se especializar nas ferramentas e pensar que assuntos poderiam se adequar a essas ferramentas. Eu acredito que poderia haver uma mistura do virtual com o real. O Marcelo está falando com o Exatamente. Alan. Está chegando no ponto que eu vou abordar. Pronto, o Natanael disse que acabou de cotar, estão falando de preços ainda. Quem mais tem alguma coisa a dizer sobre aprender melhor? O contexto do aluno não pode ser esquecido, segundo o Marcelo. O Robério, acredito que é necessário também a gente ter disciplina com uma RV em mãos, porque é muito fácil se entreter com jogos e vídeos disponíveis, né? Ah, sem dúvida. E os alunos, então, né? Nossa, quando é novo, né? Quando tudo é novo, nossa, é uma festa. Aí depois você tem RV todo dia, quero ver. Acho que a gente pode seguir já, né? Tem outra pessoa ainda. Deixa eu ver aqui o Ranieri, ó, a RV pode ser usada para visualizar mais facilmente conceitos abstratos, demais para imaginar como órgãos do corpo humano. O Perinto diz que é uma ferramenta muito útil, principalmente nas áreas onde se pode simular a realidade. O Alan diz que fornece muitas ferramentas de aprendizagem significativa. Acredito que, além de tudo muito caro, muitas escolas também não oferecem o suporte mínimo necessário. Eu acho que a gente pode ir, senão daqui a pouco nosso tempo acaba. Pronto, vamos lá, então. Como algumas pessoas já mencionaram aí, né? Quando a gente vai trabalhar com a utilização de uma tecnologia, a gente quer trazer melhorias, né? Trazer algo novo, algo diferente, algo inovador, uma metodologia diferente. Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar que a gente tem que ter uma base para fazer isso, né? A gente não pode só chegar, colocar a tecnologia, disponibilizar para os alunos e continuar fazendo o que a gente já faz normalmente, né? De modo que não vai acrescentar, digamos assim, muito a mais do que a gente já está vivenciando, né? Aí eu trouxe aqui, né, alguns teóricos que a professora, né, trabalha, que inclusive embasa, né, a tecnodocência, né, depois a professora quiser falar alguma coisa, que para a gente conseguir meio que se direcionar, né, para tentar utilizar essa tecnologia para realmente trazer uma melhoria na questão da aprendizagem, né. Aí eu achei interessante falar sobre 3 aspectos principais, né. O primeiro foi a questão da mediação pedagógica, e quando a gente vai trabalhar com essas tecnologias, a gente tem que participar, né, como mediador. A gente não tem que chegar só e colocar lá o que o aluno vai ter que fazer utilizando aquela tecnologia e ele só seguir os nossos comandos, né? A gente vai mediar, né, mas o aluno que é que vai ser o protagonista. Isso se tratando quando a gente vai direcionar essa aprendizagem para a sala de aula, né? Outro fato importante que citaram aí, acho que 2 vezes, é a questão da aprendizagem significativa, né? Essa valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Tentar fazer essa conexão do que a gente vai mostrar para eles com o que eles vivem cotidianamente. Por exemplo, quando a gente vai mostrar uma praça de um lugar que ele não conhece, tentar relacionar com aquela pracinha que tem perto da casa dele, né? Porque a partir disso é que os alunos, né, com esses conhecimentos prévios deles, é que eles vão tentar fazer uma construção de novos conhecimentos, né? De acordo com a aprendizagem significativa. E outro, que é uma coisa que eu não consegui alcançar ainda de fato, é a questão do construcionismo. Por isso que eu falei para vocês lá da câmera do cardboard, porque o Google, se você não tem uma câmera de 360 graus, que é caríssimo, né? Quando a gente vai falar de questão de valores, o mais, assim, como é que se diz? Inviável, assim, de se utilizar, é uma boa câmera de 360, que vai tirar as fotos 360 graus, né? Porque é muito caro. Aí o que acontece? Que o Google disponibilizou essa funcionalidade da câmera do cardboard, né? E você vai tirando a fotografia, movimentando o celular vagarosamente, né? Ao redor do ambiente que você está. E ele, a partir desse conjunto de fotografias, né? Ele vai gerar uma foto 360
né? Só que é uma foto 360 graus panorâmica, né? E isso daí é uma coisa que eu gostaria de utilizar, né, com os meus alunos, né, seguindo aí os pressupostos do Papert do construcionismo, né, que vai falar o quê? Que o aluno, né, quando ele participa desse processo de aprendizagem, é muito provável que ele consiga aprender melhor, né, o que está sendo colocado para ele. E, além de participar, ele tem que refletir durante todo esse processo, né? Isso daí geraria uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem real, né, digamos assim, não aquela que a gente coloca o aluno para memorizar algum conteúdo. E aí esse tema é tão complicado, porque para a gente falar sobre isso, né, a gente, mesmo, digamos assim, dando todos os norteadores, a gente não vai garantir ainda que o aluno vai aprender, né? São tentativas que podem funcionar ou não, mas é importante, quando a gente vai utilizar não só a realidade virtual, né, mas qualquer outro recurso, que a gente tem que colocar, né, esses aspectos em destaque, que é o aluno como protagonista, o aluno como um construtor dos conhecimentos, né, valorizando a realidade do aluno, o cotidiano do aluno, e a gente se colocando, né, como mediador, não vai deixar o aluno também solto, né, mas a gente direcionando os alunos e deixando, né, que eles aflorem aí a sua ânsia por conhecimento, e a partir disso vai construindo, né, da melhor maneira possível. Perguntas sobre isso. Perguntando quem era Ausubel, o que era Ausubel, o que era Papert, né? A Zélia perguntou, a gente já respondeu aqui para ela que são teóricos, autores, né, que falam sobre esses assuntos, né? Mas no final eu dou uma pincelada em algumas coisas que são interessantes. Pode seguir. Aí, pessoal, e assim, e outra coisa bastante complicada está relacionada com a nossa própria formação. A gente não tem uma formação direcionada para isso. Tanto que um curso como esse, por exemplo, que a gente está, né, participando agora, vivenciando agora, é algo fora do comum, né, dentro da universidade, e que, pelo menos na UFC, a gente vai encontrar, assim, lá na tecnodocência, né, quem está na graduação ainda e puder fazer a disciplina optativa tecnodocência, é altamente interessante. Eu tive a oportunidade não de participar, mas de acompanhar, e que vai tratar exatamente sobre isso, né, sobre como o professor, né, como é que o professor vai agir? O professor, na própria universidade, já fica descontextualizado, vai para a sala de aula, fica descontextualizado ainda. E a gente acaba aprendendo por conta própria como é que vai tentar fazer, e muitas vezes a gente acaba só reproduzindo algo que não vai trazer, que não vai acrescentar nada de diferente, né? E a proposta da tecnodocência é justamente essa, tentar, né, contextualizar um pouquinho o professor com o uso dessas ferramentas. E eu até queria que a professora comentasse, né, um pouquinho sobre isso. Né, professora? Posso falar, sim. Posso falar logo agora? Já agora. Pronto, pois então pronto. Eu juro para vocês que eu não pedi para a Bruna falar sobre a tecnodocência, mas ela trouxe porque ela quis, eu estou amando. Muito legal. Olha, gente, é o seguinte, a gente defende todas essas ideias que estão sendo colocadas aí, certo? A questão da mediação pedagógica, da questão da aprendizagem significativa e do construcionismo, porque esses elementos formam a base fundante da tecnodocência. No entanto, é muito importante que quando a gente vai trabalhar com alguma tecnologia, a gente tenha utilizado essa tecnologia anteriormente, na nossa vida e na nossa prática mesmo. Então, por exemplo, realidade virtual é uma coisa muito nova para mim. Eu fico olhando assim, eu ainda não tenho ideia de como é que a gente poderia fazer um uso construcionista desse material em sala de aula com os alunos, né? Mas eu precisaria fazer os meus próprios óculos, eu precisaria, como professora, saber como é que eu faço para tirar as fotos, saber como é que eu faço para utilizar o software e colocar essas fotos e utilizar os óculos, dentro das minhas necessidades. Esse é um primeiro ponto. Depois que você se apropria desse conhecimento, aí sim, você está apto a trabalhar com ele dentro da sala de aula com seus alunos. E a proposta da tecnodocência, né, se pauta nessas ideias que estão aí. É fazer com que o aluno, ele construa o seu conhecimento a partir dos desafios que o professor vai lançar para esses alunos. Então, ao invés deles colocarem os óculos para verem uma produção sua,
ou para verem ou visualizarem uma produção do Google, ou uma produção que está disponível na internet, não que seja ruim, né? Mas a proposta é, ao invés de eles fazerem isso, eles fazerem as próprias imagens, né? Eles construírem, né, os elementos que eles precisam construir para que eles mesmos vejam e reflitam sobre o que eles estão construindo. Está adequado para dentro do conteúdo que ele está trabalhando? Não está adequado? O que precisa mudar? Porque é essa situação de desequilíbrio que ele vai se encontrar para construir e de reequilíbrio diante da reflexão que ele vai estabelecer com o que ele sabe, né, e aquilo que está sendo pedido ou proposto pelo professor é que vai fazer com que ele aprenda de verdade, né? Com que aquela informação fique retida na memória dele por mais tempo, que a aprendizagem seja significativa e seja internalizada. Então, esse momento ou esse movimento que você vai propor para o aluno, ele é fundamental para que essa significação aconteça, né? E é isso que a gente defende na tecnodocência. E lá na disciplina, a gente ensina os professores dentro desse modelo. Então, os alunos das licenciaturas e alguns bacharelados participam também, eles vão aprender como é que eles vão lidar com essa situação toda quando estiverem trabalhando com os alunos na sala de aula. Eu tentei falar o mais rápido possível, acho que deu certo, né? Deu. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui 2 indicações, né, assim, básicas, né, de aplicativos que, caso vocês tenham curiosidade, é interessante que vocês conheçam, né? O primeiro é o Street View, que é o que eu mais utilizo. Como eu já falei, né, ele é um aplicativo que vai possibilitar você a ir em determinados lugares, a vários lugares, né, e ter essa visualização, né, de imagens em 360 graus, né? Você pode visitar vários lugares que você tem vontade de conhecer e não tem como ir lá, e o aplicativo vai lhe dar essa oportunidade. E se você conseguir, né, ou comprar ou construir os seus próprios óculos, é bem interessante a visualização. E o outro é esse aqui, do Google também, que eu não sou boa no inglês, eu vou falar arte e cultura, né? Mas esse aplicativo aqui, ele é muito interessante porque ele é bem, como é que se diz, ele abarca uma grandiosidade tremenda de informações, né, que podem ser trabalhadas nas mais diversas áreas e disciplinas, desde a dança na educação física, a questão de gênero, né, que ele traz algumas, por exemplo, determinados lugares que já moraram pessoas importantes ou determinadas exposições, né? É muito interessante, ele é muito completo. Ele não traz só realidade virtual, mas traz também realidade aumentada, traz vídeos, traz textos. É muito completo esse aplicativo e é muito interessante. Se vocês puderem salvar e tiverem curiosidade, é muito massa. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui essas referências que eu trabalhei, né? A pessoa que perguntou sobre o Ausubel, quiser anotar aí, o Papert, né? O Kirner, que é um estudioso bem dedicado aqui à realidade virtual no Brasil, desde o final dos anos 90. Acho que quando ela começou a se disseminar mais, ele já começou a fazer estudos por aqui. E, se eu não me engano, ele é da física, né? Ou é da computação, é da física. Ele e o Ciscoto. E é isso, pessoal. Ô, Bruna, muito obrigada, viu, pela sua excelente apresentação, muito interessante, acho que foi bastante esclarecedor, inclusive para mim, que não domino essa área da realidade virtual, nem da realidade aumentada, mas a gente tem que conhecer, né? Trabalhando com tecnologia, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. O nosso tempo, gente, já acabou, terminaria às 15 horas, mas, obviamente, a gente deixa aqui espaço, mais um tempo, para algumas perguntas, quem quiser fazer, tá certo? Eu agradeço aqui alguns elogios, fiquei muito feliz de ver algumas pessoas que estão trabalhando comigo e já trabalharam comigo de alguma forma, né? É sempre um prazer rever vocês, viu? Se tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Tem a Zélia, os estudiosos têm uns nomes estranhos, né? Também acho, não são muitas vezes brasileiros, né? Ou quando são, também são confusos às vezes, né? A Daniela dizendo que amor. Foi muito legal, o Igor, né? Aplausos, né? Todo mundo batendo aqui palmas para a Bruna, a Ana Cláudia dizendo. Obrigada também, Glauciene. Aniele, obrigada também por você vir, né? Tem cursos de RV? A gente vai fazer se Deus quiser, né? No próximo semestre.
Vamos lá. A gente avisa vocês. Como é, Bruna? Ela perguntou se existe algum malefício do mau uso de uma realidade virtual, né? Beleza, ótimo. Uma coisa que eu não falei é que existe uma recomendação, né, que só a partir de 7 anos, né, que se utilize a realidade virtual. E, assim, eu acredito que quanto mais você usa uma coisa, assim, exageradamente, ela vai trazer algum malefício, né? Então, usando na medida, acredito que seja tranquilo. Pronto. O Ranieri está dizendo que o malefício é quando o usuário não tem um espaço adequado para RV e acaba acidentando o corpo, bater em paredes, cair, etc. Né? A Zélia já falou algumas vezes que quer seu contato, Bruna. Aí você pode entrar em contato por e-mail com ela e passar, a não ser que você queira disponibilizar seu e-mail aqui para todos. Você é quem sabe. Pronto, caiu o meu e-mail, Zélia. Pronto, beleza. Aí ela entra em contato direto com você, faz as perguntinhas e troca experiências, bem legal, né? Obrigada, gente. Um monte de gente elogiando sua apresentação, Bruna. Muito legal. Também dou meus parabéns. Você é ótima, né? E eu estou muito feliz de estar trabalhando com você de novo, né? Ela foi bolsista já há algum tempo atrás, né? Aí agora está voltando novamente. Isso foi maravilhoso. Um achado para nós. E eu sou um reflexo da professora, né? Eu acho ótimo, porque tem gente que está trabalhando com tecnodocência espontaneamente. Eu acho maravilhoso. Pronto, nunca tinha visto esse assunto nesse formato, né, Sidney? Muito legal. Parabéns, ótima apresentação, gostou muito a Gleiciane, né? Foi ótimo, a Paula dizendo. Show de bola, Zélia. Vocês é que são show de bola, gente, por estarem aqui prestigiando, tentando aprender, né? Não é uma situação fácil que a gente está vivendo, né? O Ismael achou show, muito bom. Foi maravilhoso, Marcelo. Muitas ideias para um futuro doutorado, com certeza, César. Se manifestem mesmo para poder fazer pesquisa nessas áreas que são, principalmente para a educação, é muito importante. Quem sabe algum dia, né, algum político vai fazer alguma coisa, né, de mais concreto nas escolas públicas e a gente pode trabalhar com muito mais do que a gente faz agora. Ah, massa, Bruna. Zélia, venha. A gente oferta tecnodocência e tecnodocência AD todo o semestre, viu? Você vai ser muito bem-vinda. Natanael, muito lindo você, viu? Perfeita a webconferência. Um curso meu, ou é meu ou é da Bruna Socorro, aqui no Solar? Obrigada, Natanael. Arrasou, Tadeu. Muito bom, Zélia, pode vir. Professora, faz uma webconferência sobre ensino híbrido, né? É bem interessante, Robério. Poxa, a gente não vai mais ter tempo nesse curso, né? A gente já está acabando, e a outra webconferência ela já está fechada. Mas fica aí a dica. Eu sempre escuto as dicas de vocês, viu? Quem não me deixa mentir é o Ranieri. Algum projeto de inclusão digital aqui no Ceará, Bruna, que oferece meios de realidade virtual, você sabe dizer? O Ranieri pergunta. É difícil entrar na tecnodocência, Socorro? Você já tentou e não conseguiu? Vixe! Pronto, aqui no Solar, na realidade, eu estou mais coordenando os cursos do que fazendo, né? Então, às vezes acontece, mas a gente no próximo semestre vai fazer mais cursos, sim, se Deus quiser. A gente está terminando esse em junho, mas lá para agosto a gente começa outro. Eu também acho, Perinto, que a gente precisa difundir mais essas tecnologias. É seu tema, Roberto, de dissertação? Que massa, muito bom. Como é que você faz para entrar na tecnodocência? Nossa, não acredito. Mas a presencial eu acho que não tem essa concorrência toda. É só entrar lá no dia da matrícula, fica lá meia-noite para poder ser a primeira a fazer a matrícula. Né, Ranieri? A gente está sempre de olho em vocês, viu? Tentando implementar. A gente faz o que a gente pode, né? Mas o máximo que a gente consegue.
Ah, Ana Cláudia, pronto, é bom ter esse feedback, porque como não sou eu que fico gerenciando as matrículas, eu não sei dizer. Eita, nossa, 500 inscritos, é muita gente. Poxa vida, se vocês quiserem, vocês me passam o nome completo de vocês lá pelo tecnodocência.lab@gmail, que eu guardo o nomezinho de vocês e peço para reservar a matrícula. Eu posso fazer isso. Eu nunca desisti se matricular todos os semestres, mas faz isso que eu estou falando. Eu posso dar uma mãozinha assim pelo outro lado, né? Aí tá passando tão rápido, peraí que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Mas me manda o nome de vocês e qual é o nome da disciplina que vocês querem, que eu tento fazer uma reserva de vaga. FabLearning, Sobral, nas escolas públicas, né? Tem tudo a ver com a tecnodocência. Inclusive, a live que eu vou fazer amanhã tem a ver com as questões de Sobral, né? Por conta do secretário de Educação de lá, tá certo? Então, a gente está fazendo essa parceria. Pronto, Zélia. Qual é a coordenação que você vai dormir? Ora, manda teu nome para mim, que eu faço a solicitação da reserva de vaga, tá certo? Eu acho que funciona. Se não funcionar, eu aviso vocês, mas geralmente dá certo. Pronto, Robério, pode me convidar. Eu adoro participar de banca. Acho muito legal aprender com vocês. Eu aprendo tanto participando de banca. Eu falei, nossa, quantas informações novas, adoro. Pode me convidar, fala com a sua orientadora. Eu agora sou professora do Ensima mesmo, né? Uma professora, eu faria parte da banca interna se for o caso de você ser aluno do Ensima, né? Se não, eu seria parte da banca externa. Isso, socorro, pronto, pois venha, viu? Mande sim. Tô falando sério, não tô brincando não. Tá até gravado aqui na webconferência. Oh, perfeitas, né, Tadeu? Obrigada, viu? Sim, Zélia, é tecnodocência.lab@gmail.com. Vou anotar aqui. Pronto. Aí você pode mandar. Oh, socorro. Obrigada, viu? Fico feliz de vocês quererem, isso é bom. Oh, Dani, tu acha? Mulher, eu tenho quase 50 anos, então antes disso você vai ser muito mais famosa do que eu, do jeito que você é. Paulo Vitor é do Em Cima também? Massa, muito bom. Ah, Robério, pronto, Robério. De nada, Zélia. Pronto, eu vou fazer uma listinha e aí quando for a época de ofertar a disciplina, eu peço para já reservarem para o nome de vocês. Mas vocês precisam me dizer se vocês querem a tecnodocência, que ela é presencial, muito embora agora a gente está fazendo aula remota, né? Mas a tecnodocência é AD, que ela é totalmente à distância. Vocês precisam me dizer qual dessas que vocês querem. Ah, César, pois é. Eu vi que você é do Em Cima. Menino, do Em Cima está chovendo aqui, né? O Alan, me lembro de você, Alan. Ah, o Em Cima é um mestrado profissional de ensino de ciências e matemáticas, Zélia. Pronto, socorro. No teu e-mail, tu me manda que a tecnodocência é AD, tá bom? De nada, Roberto, imagina. Que bom, fico feliz. Marcelo também é do Em Cima, Marcelo tá super participante, né? Isso é bem legal. A Gleice também do Em Cima. O Carlos Gutierrez, não foi tu, Carlos, que teve um problema com o computador, né? Então, me lembro. Amanhã é às 14 horas a palestra, Sidney. Vou falar só sobre a tecnodocência, mas obviamente tem a ver com essa relação entre tecnologia e docência, que é bem interessante. Certo, não tem problema não, Socorro. A gente faz o que pode, né? Isso, a Clebiane, a tecnodocência AD tem essa flexibilidade de tempo que toda disciplina EAD tem, né? Ah, de nada, Paulo. Ótimo, eu também acho que a gente amplia bastante os conhecimentos.
Ocorreu troca de tema na webconferência final? Não, Ranieri, a próxima webconferência continua sendo a mesma. A gente vai fazer uma modificação. Ah, sim, era sobre evasão mesmo. A gente trocou e a gente está trazendo uma professora internacional agora. Ela vai falar lá do. Ela é brasileira, mas mora lá na Inglaterra, certo? E ela vai estar trazendo a experiência dela para a gente. O link do que, Socorro, que você quer da palestra de amanhã? Sim, eu mandei, acho que mandei umas 2 vezes já por e-mail, gente, o folder, o local, mas eu posso colocar aqui já já para vocês. Não, a palestra amanhã vai ser no YouTube, é uma live mesmo, tá certo? Tem até o endereço. Ai, Carlos, eu entendo, mas mesmo assim tá participando, né? Isso é maravilhoso. Oh, Roberto, obrigada, viu? Isso, Socorro, é no YouTube. É, Eduque Sobral, isso mesmo, valeu. Isso. Ah, obrigada também, Clebiane. Não, Sidney, a palestra não vai ser no Solar, vai ser no YouTube. Nada, imagina. Ah, que bom, Ana Lúcia, participa. Isso, é do curso de letramento, coordenado pelo professor Herbert. Eu não sei, geralmente quando é live, assim, para curso, o pessoal grava, Clebiane, viu? Então, se você não puder assistir no momento, você pode depois ter acesso e ver. Geralmente é gravado, assim. Gente, quem quiser ir saindo da sala, fica à vontade, viu? Estou aqui respondendo as perguntas de quem está curioso, quer saber mais, mas quem tiver que ir, fica à vontade, pode ir, sem problema. Isso, da Seduc Sobral. É isso mesmo, pronto. Perfeito, Socorro, obrigada. Até mais, Ranieri, tudo de bom, viu? Obrigada mais uma vez por ter vindo. Valeu, Zélia. Até mais, Perinto, tudo de bom. Obrigado por ter vindo mais uma vez, sempre, né? Ele e o Ranieri são os campeões. Bye, bye, Socorro. Obrigada. Nossa, Zélia, vai minha filha almoçar que tá tarde já. Não, Aniele, não tem questionário de avaliação, certo? De nada, Paula. Roberto, boa tarde. Até mais. Eita, Marcelo, boa tarde, um abraço. Até depois, Sara. Que bom que você gostou, viu? Fico feliz. Alan, até mais, viu? Ah, de nada. A gente está aqui para isso, para compartilhar. Também fiquei feliz de ter você aqui, viu, César? Que bom que vocês vieram. Boa tarde, Ana Lúcia. Fique tranquila. Ótimo. Eu também aprendi muito. A Bruna é 10. Parabéns, Aniele, para você também, viu? Obrigada. Oh, Alan, obrigada, viu? Todos nós. Obrigada, Murabi. Nunca vou esquecer de você, né? Acho que você ganhou um bingo, não foi? Tchau, Dani. Obrigada por ter vindo, viu? Ah, então, tá vendo? Me lembrei de você. E ainda me lembrei que eu falei seu nome certo. É porque as coisas significativas elas ficam marcadas, viu, Hammurabi? É isso. Tchau, Clebiane. Tudo de bom para você também. Ah, eu também, Hammurabi, eu achei tão bacana. Eu também estou amando muito isso tudo que a gente está fazendo. Muito legal. Não, o feedback de vocês para a gente é muito importante. Tchau, Bruna, minha querida. Muito obrigada. Imagina, eu já estava preocupada aqui com a Tereza, né? Vida de mãe, isso mesmo. Filho pequeno ainda é um pouco mais complexo. Vai com Deus. Muito obrigada, viu?
Ah, pois é, eu também. Aí a gente vai ver o que que a gente pode fazer, né? Mais modas para a gente estar juntos novamente, viu? Boa tarde, Ana Cláudia. Tudo de bom. Até mais, Hammurabi. Valeu, Sidney. Até a próxima. Ah, com certeza. Todos nós nos cuidando, né? Tchau, Igor. Tem mais alguém aqui no ambiente? Se tiver, eu também vou saindo, tá certo, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Neste momento, você é a única pessoa na conferência.